os meninos continuam crianças indefesas e 18 anos seria a idade correta. Talvez até quisessem aumentar para 21, a maioridade mesmo, porque acham que com 18 não tem ainda uma formação. Gostaria que o senhor... Boa noite, Dulce. Boa noite, rádio ouvintes. Eu estou à sua disposição para focalizar o assunto. Eu queria, inicialmente, dizer que é um assunto polêmico e a minha opinião não pode ser unânime. E nem eu gostaria que todos aceitassem, porque há um princípio geral de que toda unanimidade é burra. É preciso que haja divergência e contestação. E no direito, principalmente, o direito é um campo muito vasto. Mas esse assunto, quando na atividade como magistrado, eu tratei, tem aqui no jornal A Voz do Magistrado, em agosto de 2002, eu já tratava da maioridade penal. Inclusive, essa matéria saiu na Gazeta de Alagoas, que eu colaborei por muitos anos. E entendo, eu vou dar um exemplo aqui respondível. Para completar 18 anos, se faltar um minuto no dia anterior, ele ainda tem 17 anos. Então não é possível que a pessoa, com um minuto, faltando um minuto para completar 18 anos, ele não tenha alcançado a sua capacidade mental, capacidade de responder pelo crime. Os que acham que não devem, eu respeito muito, mas eles hão de imaginar que o legislador foi benéfico em interesse próprio e reduziu a idade para 16 anos para votar. Ora, o cidadão que vota para presidente da República, que é o maior mandatário da nação, governadores, prefeitos e deputados, que comandam este país, que fazem leis e decidem pelo destino da infraestrutura, saúde, educação, segurança, etc., essa pessoa está capacitada para, em matando, ele ser responsabilizado. Eu defendo a hipótese não de misturar o menor que cometeu um crime, menor de 17 anos, 18 anos, com aquele criminoso de alta periculosidade no sistema de crime hediondo, por exemplo, sistema penal igual. É preciso que o governo melhore a situação dos presídios e crie. Nós tínhamos aqui antigamente, quando era da vigência do Código Penal, uma cidade de menores. Hoje é o centro de ressocialização. Então eu fui juiz menor da capital, respondi, substituto, e mandei alguns menores. E lá era uma área muito boa, eu tive acesso. E tinham cursos de capacitação, eles trabalhavam com tudo, serralharia. Era praticamente uma chácara. Uma chácara. Saíam ressocializados, praticamente ressocializados. Mas hoje, por exemplo, cada essa cidadã de 17 anos que matou, existem muitas explicações para esse crime. Por exemplo, podia ser droga. Ninguém pode afirmar. Ela podia ter uma infância triste, o desajuste no lar. Estamos vendo as imagens, inclusive, agora. As imagens, o desajuste no lar. Ela disse que a criança estava criando obstáculo. Podia ser que ela tivesse vontade de ficar, essa história de ficar, já teve um namorado diferente. E talvez a menina atrapalhasse. Atrapalhasse a saída dela, ter que cuidar da criança. Cadê os pais? Cadê o pai dessa criança? Então é preciso que a gente verifique esse aspecto, o governo tenha condições de melhorar. Agora, nós temos uma arrecadação neste país de quase 1 trilhão e 500 bilhões. Eu disse ao Cícero numa entrevista que saiu, ele já colocou no ar, já colocou no site dele, que nós temos 39 ministérios, mais secretarias a nível de ministério. Isso, nesse governo, no último governo, de 10 anos para cá, nós dobramos o número de praticamente. Eu não estou defendendo governo nenhum, nem acusando, porque eu sou um técnico, eu não sou político. Não gosto de político. Tenho amigos políticos, não sou. E eu indago. Segundo já no noticiário, a presidente da República só tem contato com 6 ou 8 ministros. Os demais são aqueles ministros que são para tapar buraco, na linguagem vulgar. Nós temos, por exemplo, o Ministério das Cidades. Por que Ministério das Cidades? Nós temos o Ministério da Integração Nacional, nós temos prefeitos, temos governadores. Está aqui. Para que Ministério da micro e macroempresa, micro e média empresa, quando nós temos o SEBRAE funcionando? Exatamente. E dá por quê? O Ministério, por exemplo, esse Ministério que criaram agora, me deram a Fife Domingos, vice-governador de São Paulo. Quis acumular o cargo de vice-governador quando o ministro, que é inconstitucional. E o Moreira Franco, que é o Ministério da Aviação, ele foi governador do Rio de Janeiro. Para abrigar esse pessoal, eu não tenho nada contra. Agora, sei que paga o imposto, nós pagamos imposto. Somos nós,
a classe média praticamente de extinção, sustentamos essa farra completa. Temos o exemplo do Papa, por exemplo, eu não estou desviando o assunto, estou dizendo que desviaram o dinheiro para isso, quando devia ser para ressocializar e para outros fins, segurança, saúde, educação, moradia, não é essa moradia que está sendo agora mais de fim para fim de eleitoeiro. De eleitoeiro, coloca-se o cedilha, porque eleitoeiro é derivado de eleição. Muita gente chama eleitoreiro, mas não é eleitoeiro, porque eleição é cedilha, e eleitoeiro é o derivado de eleição. Eleitoreiro é outra diferença. Então, em função disso, nós temos, por exemplo, o Papa está dispensando certas regalias, viajando, segundo anunciaram, em avião de carreira. A nossa presidente viaja para visitar o Papa, com 52 pessoas. Viaja para visitar o não enterro do Hugo Chávez, com mais de 100 pontos. Tem uma embaixada que é luxuosa, contrata um hotel. Então, todo esse dinheiro é gasto. Você é preciso que os políticos não só despertem as autoridades em geral, porque houve a manifestação de rua. Isso é um assunto histórico, crônico. Eu li um comentário, eu fiz um texto a respeito do que aconteceu, falou especificamente dessa morte violenta, trágica aí, dessa menina. E eu li pela rede social, no meu mural, o depoimento do diretor, em Oliveira, de uma unidade de internação de menores. E ele falando dos direitos, né, garantidos por lei para os menores de idade. E no final, a gente também respeita, embora eu seja contra, eu trabalho na área policial há muitos anos, e a gente vê o cinismo que os menores absorvem e se sustentam nele, porque já sabem que não vai dar nada para eles na lei. Eles esnobam os policiais, eles desdenham da imprensa, eles riem de delegados, porque eles sabem o que é que já espera por eles. Então, eu fiquei muito triste, posso garantir aqui, que o comentário do senhor N. Oliveira, de que o que a menina fez com a filha é culpa dos pais, porque os pais dela foram praticamente os responsáveis por ela entrar nas drogas, estar na rua e ter esse comportamento e chegar até matar a filha. Eu discordo plenamente. Eu acho que pai nenhum dá essa orientação para que o filho chegue a isso. Não é assim. E a gente vê que os pais fazem tudo pelos filhos. As más companhias, talvez, não é? A opção pelo caminho errado é da pessoa. Eu sou filha adotiva, fiz questão de dizer isso hoje. Falei com o delegado, parabenizei. Como mulher, como mãe, como filha adotiva principalmente, eu fiquei revoltada com o que eu vi. Eu acho que existem outros meios. Agora, eu sou a favor, como senhor, da redução da maioridade penal. Não tenho o menor receio, critério de falar sobre isso. Até porque, além de os menores votarem para presidente, já serem considerados aptos para isso, eles vão às ruas protestar e fazer o que eles querem, porque eles entendem dos direitos. Então, se o menor vai para a rua protestar pelos seus direitos, ele tem competência para saber dos seus deveres, das suas obrigações, do que é lei e do que é fazer coisa ruim e coisa boa. É a minha opinião. Olha, quem defende, eu não desejo que aconteça, mas a pessoa só sabe o que é sofrer na pele. Pois você tem uma filha estuprada por um menor, que tenha 17 anos, 11 meses e 29 dias, faltando um dia. Então ele é alcançado pela lei, pelo Estatuto ECA, não é verdade? E quem vai solucionar a questão dessa criança estuprada? Por exemplo, essa criança que morreu, a mãe ela tem algum problema na vida, na verdade. Mas eu discordo desse cidadão que você disse, com todo respeito, ele pode se mudar também de mim, com todo respeito, mas eu pergunto, nenhum pai vai mandar que o filho mate e entre no caminho da droga porque é irreversível. E quando eles matam os próprios pais? Isso, quando matam os próprios pais. Por quê? Ele, por exemplo, ele vai querer... Hoje em dia ninguém quer mais um celular, né? Um celular não dá mais, são 2 celulares, por exemplo. Eu ouvi uma reclamação de uma cidadã que tem um Bolsa Família, que é o grande programa, que é a base eleitoral desse governo, de que ela não podia comprar uma calça, porque o dinheiro dava para comprar uma calça de grife
para a filha. Ora, existe a divisão de classe desde quando o mundo é mundo. Eu não posso querer, pelo que ganho, ter uma vida de um milionário, do Eike Batista. Cada um deve pautar a sua vida dentro do que ganha. E o grande problema que nós temos observado, eu li muito sobre isso, é que as pessoas veem assistem a televisão, vê o rádio, e vê os exemplos, e eles querem seguir, igualar-se. Não quer mais. Você vê, nós temos pessoas que, nós temos observado o crédito. Foi dito, compre porque o crédito está aberto, é o dinheiro de papel, não é verdade? Então estamos agora com o grande índice de inadimplência, porque as pessoas são atraídas para comprar. Outros querem levar uma vida boates, está certo, e a bebida e a droga que está avassalando. Os pais não podem mais se conter, porque inclusive até não pode dar mais uma palmada. Né? Eu sou da época em que, por exemplo, eu não fumo, mas atraído porque o papai fumava, eu apertei o cigarro na mão, apaguei porque encontrei com ele para não apanhar. Entendeu? Quer dizer, o respeito que tinha não há mais esse respeito. As novelas estão aí com cena de sexo quase explícito. Os programas de televisão, mesmo no horário nobre, diz esse programa é proibido para menor de 12 anos. Mas se você tiver 12 anos em um dia, não é proibido. Está assistindo ali. Os pais não podem mais se conter. É resultado disso de uma série de fatores. Essa cidadã, ninguém pode culpar o pai dessa cidadã, mas eu pergunto, e o pai do filho dela? Porque esse cidadão, esse rapaz pode ter sido até o menor, é irresponsável penalmente. Porque esse cidadão não criou o filho, não cuidou do filho. Mas muitas delas não sabem nem quem é o pai. É isso que eu ia dizer a você. Daqui a 3 anos ela está sendo apreendida, vai internada com 3 anos, volta a matar. O grande risco que nós temos na sociedade está convivendo é isso. Você disse, por exemplo, eu quando fui juiz de menor, o doutor Sérgio Lucas era o promotor na época, meu amigo, competentíssimo, que por sinal tem um ponto de vista diferente do meu, não é verdade? Eu já assisti, mas eu respeito. E uma vez o menor, tinha a cidade menor, ele queria matar uma professora, e eu mandei internar, e a posição do Sérgio era que ele devia ficar sob a responsabilidade dos pais. E eu achei que não, porque o crime era tentativa de morte, e se os pais já não estavam podendo com esse rapaz, ele queria que ressocializasse. E foi para a cidade menores, eu não sei, mas eu até discordei do parecer do Sérgio, como estou discordando aqui do ponto de vista dele e de outras pessoas. Isso que pode discordar do meu. Mas tenho a impressão, se fizer uma enquete, fizer uma pesquisa, o plebiscito, em vez de ser para essa reforma política, que não seja o plebiscito para saber isso. Mas não precisa de plebiscito, porque nós estamos no dia a dia convivendo com essa situação. 8h22.